Anota aí, anota, irmão. Anota, ó, anota. 3 pontinhos, bota aí, já pode anotar na tabela, ó. 1, 2, 3. 3 pontinhos na tabela do Vasco, irmão do céu. Estreamos com vitória. Que vitória boa, cara. Que jogo bom de ver, irmão. Pô, foi bom hoje, hein? Cara, hoje foi muito bom. E o vascaíno vinha, né, cara? Pô, a gente vinha, irmão. Depois de uma semifinal de Campeonato Carioca, os 2 jogos contra o Nova Iguaçu, que o Vasco foi muito mal, cara. Principalmente o primeiro jogo. O Vasco foi muito mal contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo. Foi mal de novo no segundo jogo. A gente... com medo danado. Confessa, irmão, confessa. A gente estava com receio de como seria o Vasco no Brasileirão, né? E aí o Vasco fez uma intertemporada. O Vasco enfrentou times como Olaria, Volta Redonda e América Mineiro. Nada demais, nada demais. Mas, cara, o Vasco tem um treinador, irmão, que eu quero falar aqui. Quero falar aqui 2 coisas que eu quero parabenizar, tá? 2 coisas que eu quero parabenizar. Vamos ser gratos, tá? Vamos ser gratos. Vamos parabenizar quem merece parabéns. Primeiro, o treinador do Vasco, irmão. Treinador do Vasco, ó. É pra aplaudir de pé, irmão. O treinador do Vasco é muito bom, cara. É muito bom o treinador do Vasco, cara. Ele vinha jogando com 3 zagueiros, tá? No Campeonato Carioca. Enfrentou Flamengo, Fluminense e Botafogo. Os 3 times de Série A com 3 zagueiros esse ano, tá? Foi bem. Só que aí contra o Água Santa não foi bom. Contra o Nova Iguaçu foi horroroso. E aí ele teve 30 dias para trabalhar outro esquema tático. Trabalhou. Pronto, irmão, pronto. Essa semana eu falei para vocês, e desculpa, tá? Eu tô trabalhando com futebol há 28 anos. Eu entendo um pouquinho, tá? Não entendo igual o Ramon Dias, não, mas eu entendo um pouquinho. Eu falei para vocês, cara, eu jogaria com 4-4-2, sabia? Eu tiraria esse negócio de 3 zagueiros e colocaria 3 volantes no time do Vasco. Testar, né? 3 volantes. Cara, foi o que o treinador fez hoje, tá? Colocou 4-3-3, não foi 4-4-2, não, tá? Colocou 4-3-3, porque ele sacou o Adson do time e aí colocou os 3 atacantes na frente, né? Era o esquema tático do ano passado, né? Com uma linha de 4 na defesa, 3 no meio de campo e 3 na frente, né? Sendo que 2 atacantes pelo lado, mais o centroavante. Esquece, irmão. Pô, o Vasco hoje, cara, fez um jogo, pô, que a gente fala assim, gostei, irmão. É isso, cara. É isso. É na raça, irmão. Ganhar na raça. Ganhar na guerra. Na entrega do time. Pô, a gente sai, irmão, de um joguinho como esse. A gente sai satisfeito, né, cara? Satisfeito, irmão. O Vasco estava em casa, cara. E desde o início do jogo, o Vasco mostrou pro Grêmio: eu sou o dono da casa, irmão. Pô, isso é coisa de atitude de um time que é bem treinado, cara. Pô, mostra pro Grêmio. O Grêmio, né? O Vasco não ganhou de qualquer um, não, cara. O Vasco não ganhou de um time candidato a rebaixado, não. O Vasco ganhou do Grêmio. Heptacampeão gaúcho, time que toda hora chega, ó, lá em cima na tabela no Campeonato Brasileiro. O Vasco, desde o início do jogo, se impôs ao Grêmio. Falou: Grêmio, ó, que é Vasco da Gama, tô em São Januário, irmão. Pô, cara, isso aí é trabalho do treinador. Ó, mais uma vez, aplaudir o treinador, número 1, aplaudir o treinador, tá? E aplaudir, ó, número 2, a torcida do Vasco, mais uma vez, maravilhosa, irmão. Pô, maravilhoso, cara, maravilhoso essa torcida do Vasco.
no Rio de Janeiro, irmão. Lotou São Januário de novo, cantou o jogo inteiro, empurrou. Vasco tomou gol no segundo tempo, a torcida sentiu que o time poderia sentir, né, o gol. A torcida cantou alto, irmão. Torcida o tempo inteirinho motivando os jogadores. Pô, legal demais, cara, legal demais, tá? Ver um jogo desse, onde, repito, o Vasco se impôs, irmão. O Vasco se impôs, tá? Início da partida era, o Vasco dominando, cara. O Vasco buscando o gol, tá? E aí, num dos lances do Rossi, mais uma vez, o Rossi entrou bem, tá? O Rossi entrou bem, jogou bola na área, a bola sobrou. Tô até sem voz, porque eu gritei tanto nos gols do Vasco, e gritei agora há pouco também, porque outra coisa que eu vou falar é o jogo do Flamengo também. O Flamengo, mais uma vez, ganhou roubado, eu tô pé da minha vida, tá? Mas enfim, vamos falar do jogo do Vasco. O Rossi cruzou, o David, bola desviou, David recebeu ela, e aí, entrei na fila do perdão com o David. Tomara que o David faça um bom campeonato brasileiro, irmão. Pô, que golaço do David, né, cara? Bola veio pra ele, subiu, ele pegou-lhe uma varada nela, maluco. Bola desviou na zaga. 1-0 Vasco. E o Bigode? Bigode estava lá fazendo churrasco, taça de vinho na mão. Gritei pra caramba, 1-0 Vascão. E o Vasco tá com uma mania de faz o gol e recua. Isso é coisa de time inseguro. O time do Vasco é inseguro, tá? O time do Vasco é inseguro. Fez o gol, deu uma recuada e tal, mas aí conseguiu fazer o segundo gol de novo, né? Um escanteio, onde o Rossi bate e o Matheus Carvalho, muito feliz, né, cara? Eu falava pra vocês, cara, são 28 anos trabalhando com futebol. O Bigode entende. E eu falava pra vocês, Matheus Carvalho é bom de bola. Matheus Carvalho é bom de bola. Pega vídeo meu lá atrás. Vídeo meu de meses atrás. Tá? Vídeo meu do ano passado. Eu falava que esse rapaz era bom de bola. Tá? Pegou a bola de primeira, irmão. Escanteio do Rossi. Matheus Carvalho. Lá, irmão. 2-0 Vasco para dar uma tranquilidade maior ao time do Vasco. Foi pro intervalo 2-0, todo mundo tranquilinho e tal. Segundo tempo, aquele negócio de novo, time inseguro, né? E aí o Vasco dá aquela recuada, né, maluco? De novo, o Vasco toda hora eu tô conferindo aqui, ver se tá gravando, não sei se o microfone tá mais para baixo aqui, mas tá gravando, tá ok. Vasco no segundo tempo deu aquela recuada de novo, e aí o Grêmio começou a gostar do jogo, veio para cima, conseguiu o seu gol, né, uma bola cruzada na pequena área. Achei que o Léo Jardim poderia ter cortado aquela bola na pequena área do goleiro, irmão. Léo Jardim poderia ter cortado, não cortou, o Grêmio acabou diminuindo, mas o Léo Jardim também tem crédito com a gente. O Grêmio diminuiu, mas aí o treinador fez algumas alterações, né? Colocou o Rojas, colocou o João Vitor, colocou 2 garotos, né? O JP e o Ryan, tá? E o outro jogador que ele colocou foi o Watson. Vasco estava sendo atacado, mas o Vasco saía no contra-ataque. Não foi sufoco, não. Tá? Depois que o Vasco tomou o primeiro gol tomou o gol do Grêmio, né? Que a partida ficou 2-1, o Vasco não tomou sufoco do Grêmio, não, cara. O Vasco saía pro contra-ataque. Isso foi bom, cara. Foi bom. Pô, foi um jogo, cara, que a gente sai inchadão, né, irmão? Pô, o orgulho de vascaíno, a gente sai, irmão. Pô, a gente sai inchado, né, cara? Inchado, orgulhoso, né, irmão? Que é Vasco da Gama, parceiro. Pô, a gente sai orgulhoso com o jogo que o Vasco fez, né? Deu certo o esquema tático do Ramon Dias, tirou os 3 zagueiros, jogou com linha de 4 na defesa, botou 3 volantes. Cara, os volantes foram bem, especialmente o Matheus Carvalho e o Sforza, tá? Os dois foram muito bem, não dá mais para tirar os dois do time, tá? O Rossi funcionou ali de atacante pelo lado, o David também fez o gol que abriu, né, essa vitória aí do Vasco. O Verratti também sempre prendendo muito os zagueiros, faz o seu papel lá na frente. Gostei muito do lateral direito, Paulo Henrique, muito bem, muito boa partida do Paulo Henrique hoje. Medel, viu por que o Medel precisa ser
titular. Medel foi bem, cara. Medel foi bem. E aí o Medel sai, entra o João Vitor. João Vitor também foi bem, tá? Time ganhando, entrou os dois garotos, Ryan e o JP. Não sentiram a partida. Inclusive o Ryan solto, né? Chutou várias bolas pro gol, né? Do Grêmio. Cara, vitória excelente. É muito bom começar um campeonato onde todo mundo duvida do Vasco. O Vasco começa em casa, 3 pontinhos para cima do Grêmio, que não é qualquer time, tá? Vitória boa demais, tá? Gostei muito, muito mesmo dessa vitória do Vasco contra o Grêmio na estreia do Brasileirão. Agora, falando um pouquinho sobre outros jogos, eu vou falar sobre outros jogos, aqui no canal do Amo Vasco TV. É importante a gente analisar os jogos do Vasco e analisar também os futuros adversários do Vasco, né? A rodada seguiu, o Atlético Paranaense meteu 4-0 no Cuiabá, Corinthians e Atlético Mineiro empataram em 0-0, o Atlético Mineiro jogou o segundo tempo inteiro fora de casa com um homem a menos. Ainda não vi o lance da expulsão, quero ver se foi lance para expulsão mesmo, ou se o juiz já estava beneficiando o Corinthians, tá? Agora, com relação ao jogo do Flamengo, irmão, o Flamengo tem um elenco mais caro do futebol brasileiro. E mesmo assim a arbitragem, cara, é brincadeira, prejudica o adversário, beneficia o Flamengo. É todo jogo, irmão, todo jogo. Hoje não foi diferente. Começo do jogo, 0-0. Jogador do Atlético Goianiense expulso, tá? E aí o Flamengo fez o gol, abriu 1-0. O Atlético Goianiense, com um jogador a menos, conseguiu empatar o jogo, tá? Conseguiu um pênalti que o Shailon deu mole, perdeu, chutou na trave, tá? O juiz ainda anulou um gol do Atlético Goianiense e deu um pênalti inexistente para o Flamengo conseguir ganhar o jogo. Cara, é todo campeonato, irmão. Todo campeonato, todo santo campeonato, a arbitragem beneficia o Flamengo. Cara, o Flamengo, com elenco caro, um dos melhores elencos do país, e mesmo assim depende de uma arbitragem para poder ganhar do Atlético Goianiense, maluco. É brincadeira. Jogador expulso, gol anulado, pênalti inexistente, é vergonhoso, irmão. Tá falando do Flamengo? Eu vou falar! Porque eu fico puto! Todo campeonato roubam para esse time. Tem que falar! Tem que falar! Canal do Vasco, tem que falar! O Vasco está disputando esse campeonato, irmão. O Vasco disputa esse campeonato. Toda hora, pessoal beneficiando um clube. É sempre o mesmo clube. É sempre a mesma vergonha. A gente precisa colocar a boca no trombone e falar contra isso, tá? Falar contra isso. Porque a imprensa convencional não vai falar. A imprensa convencional não vai falar. Vai falar que o Flamengo venceu, estreou com vitória fora de casa. Mas isso é uma enganação. O Flamengo mais uma vez ganhou, ajudado pela arbitragem. E eu vou falar, tá? Eu não vou me calar. Vai vir flamenguista aqui xingar, tá? Mas eu não vou me calar. Eu vou falar, tá? Importante falar sobre isso. Agora, irmão, vascaíno, é comemorar a vitória, tá? A gente estava com bastante receio com relação a essa estreia do Vasco, mas o Vasco não decepcionou, o Vasco foi muito bem, gostei dessa questão dos 3 volantes, tá? E gostei também do Rossi jogando ali na frente, participou dos 2 gols. O Rossi participou dos 2 gols, foi bem. Não libera o Rossi não, tá? Não libera o Rossi não, pode deixar o Rossi ali, tá? É importante falar sobre isso. Irmão, eu queria que você comentasse aqui as suas impressões sobre esse Vasco 2, Grêmio 1, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Você comenta aqui, e aí curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.